Por que parece que todo mangá hoje em dia precisa terminar com aliens? Jujutsu Kaisen já tinha fama de ter copiado os principais personagens de Naruto e agora a sequência do mangá decidiu copiar também a temática de aliens de cabelo branco, olho na testa e poderes oculares invadindo a Terra. Será que eles são refugiados? Será que eles são colonizadores? Ou será que eles só querem plantar uma árvore e mamar o chakra do planeta? Eu já fiz 2 vídeos aqui do canal falando sobre os 2 primeiros capítulos do mangá, mas nesse vídeo a gente vai aprofundar ainda mais a discussão e tentar entender por que Jujutsu sofreu da maldição dos alienígenas de Boruto. E eu acho que o papo de hoje vai ser bem mais sério e muito mais cabeça do que vocês pensam. Então fica até o final porque o papo de hoje vai ser bem interessante. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Não antes, você sabe de dedar o botão do like e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos de Jujutsu Kaisen Módulo. Lembrando também que estamos a um passo para alcançar a marca dos 900 mil inscritos, então eu quero ver todo mundo ajudando a gente a bater essa marca ainda esse mês de setembro. Vamos lá! Vimos então que essa sequência de Jujutsu se passa cerca de 60 anos após a derrota do Sukuna no ano de 2086. Yuto Kotsu e Maki Zenin faleceram e agora acompanhamos a história de seus netos Yuka e Tsurugi como os feiticeiros dessa nova geração. Já quanto à ameaça que eles precisam lidar, uma invasão extraterrestre. No capítulo 1, vemos uma nave alienígena colossal transportando cerca de 50 mil habitantes de uma raça de um lugar chamado Shimuria. Dentro dessa nave, podemos ver seres de cabelo branco com um terceiro olho na testa que depois descobrimos que não são apenas de enfeite, mas possuem de fato alguma utilidade em batalha, ou seja, os aliens possuem poderes oculares e um deles afirma logo na primeira página que existe uma raça de pessoas no Japão que possui um poder semelhante ao deles, e que nesse planeta essas pessoas são chamadas de feiticeiros Jujutsu. Então a primeira pergunta que a gente se faz é: de onde caralhos surgiu essa raça alienígena? O mangá original de Jujutsu nunca deu qualquer mínima sugestão da existência de vida fora da Terra. Na verdade, o mangá de Jujutsu sempre tentou reduzir o universo da obra o máximo possível. Como assim? O autor de Jujutsu inventou uma regra que diz que a feitiçaria é um fenômeno que acontece quase que exclusivamente no Japão, com japoneses, ou seja, feiticeiros e maldições surgem apenas dentro do Japão. Existem algumas raras exceções como Miguel, que é um feiticeiro vindo da África e tinha uma ferramenta amaldiçoada absurda que era produzida na África, mas tudo bem, era apenas uma exceção. A regra é que todo esse fenômeno de maldições e feiticeiros só acontecesse no Japão. E essa regra foi criada para que o autor conseguisse reduzir o universo da própria obra, reduzir a complexidade desse universo e ter que trabalhar esse fenômeno da feitiçaria apenas dentro do Japão. É diferente, por exemplo, do universo de Boku no Hero Academia, que expande o universo e introduz heróis de outros países para ajudar na luta contra o Shigaraki, mesmo que num recorte muito pequeno, como foi o caso da Star, a heroína número 1 dos Estados Unidos. E convenhamos que mesmo reduzindo o tamanho do universo, o autor de Jujutsu ainda teve dificuldade de explorar o potencial do próprio universo. Mas tudo bem. Essa sequência de Jujutsu Kaisen seria uma ótima forma de consertar isso. Como eu disse nos vídeos anteriores, se o plano do Kenjaku tivesse dado certo, ao invés da fusão da humanidade com Tengen resultar num espírito amaldiçoado gigantesco, como o Kenjaku imaginava, cada indivíduo do Japão se fundiria com uma parte do Tengen separadamente, fazendo assim com que toda a população do Japão se tornasse feiticeiro Jujutsu e aqueles que já eram feiticeiros se tornariam ainda mais poderosos. Dessa forma, o autor de Jujutsu teria todo um novo universo a ser explorado, e ao invés de introduzir alienígenas do absoluto nada, isso faria com que os eventos causados pelo Kenjaku e pelo Sukuna tivessem uma consequência real no mundo atual de Jujutsu. Eu sei que eu acabo sendo redundante falando disso toda hora, mas é porque, pra mim, esse seria o gancho perfeito para uma continuação de Jujutsu. Os feiticeiros que a gente conhece entrando numa nova era da feitiçaria, onde o Japão inteiro seria composto agora de feiticeiros Jujutsu.
Ou mesmo que o autor não tivesse seguido por esse caminho, ele poderia ter feito muito bem um spin-off do Sukuna na era Heian, desde o seu nascimento até a sua ascensão e queda pelos feiticeiros da época. Tudo bem que seria um repeteco do que a gente já viu no final de Jujutsu, mas a galera sempre teve a curiosidade de saber a história do Sukuna, a relação dele com o Kenjaku e o Tengen na época e principalmente quem foram os feiticeiros que derrotaram esse monstro. Mas não, mesmo tendo a possibilidade de expandir o universo da obra com algo que tivesse alguma mínima conexão com os eventos da história original, o autor decidiu introduzir uma raça alienígena na história aparentemente do nada. Porém, agora chegou a hora de eu passar um pano aqui pro autor. Pode ser que faça todo o sentido do mundo que essa raça alienígena realmente exista no universo de Jujutsu Kaisen. Como eu expliquei no vídeo passado, pode ser que a origem dos alienígenas esteja diretamente ligada ao conceito mais básico de Jujutsu Kaisen, a energia amaldiçoada. Sabemos que maldições são criadas a partir do medo e sentimentos negativos da humanidade a respeito de fenômenos do mundo real. Então, e se o medo de invasões alienígenas tiver dado origem a espíritos amaldiçoados que representam justamente esse medo do espaço e da vida extraterrestre? Vimos que essa raça alienígena usa poderes muito parecidos com os feiticeiros Jujutsu e talvez o motivo disso seja muito óbvio. Os alienígenas de Jujutsu Kaisen também são espíritos amaldiçoados. Por isso, eles também são capazes de usar esses mesmos poderes, porque espíritos amaldiçoados também são capazes de usar energia amaldiçoada. Só lembrando que isso ainda não foi confirmado, né? Mas é a teoria mais plausível até agora. Entendido isso, vamos agora falar sobre a comparação que vem sendo feita com Boruto e por que essa temática de alienígenas invadindo a Terra parece tão frequente nos últimos anos. E sim, existe um motivo. Bom, não é novidade pra ninguém que desde o começo Jujutsu sempre teve uma fama de ter copiado Naruto. O Itadori possui uma maldição de nível catastrófico presa no seu corpo, assim como Naruto tem um demônio igualmente perigoso preso no seu corpo. Mas até aí ambos copiaram Dragon Ball, já que o Goku também pode ser considerado alguém que tinha uma espécie de demônio no corpo, entre muitas aspas, que era a sua forma de gorila gigante. A proposta era basicamente a mesma, evitar que essa criatura se manifestasse no corpo do prota para não causar uma destruição em massa. Mas o que realmente aproxima Jujutsu de Naruto é o padrão do trio de protagonistas e o mestre deles. Itadori sendo o garoto otimista apesar das desgraças que acontecem na vida dele, assim como o Naruto. Megumi sendo o garoto sad boy com tendências suicidas que teve o seu clã exterminado e o corpo usado pelo vilão da história, assim como Sasuke. A diferença é que o extermínio do clã Zenin não foi o ponto de partida na história do Megumi, mas ainda assim foi algo que aconteceu. A Nobara sendo a garota com um passado vinda do interior, com desejos materialistas e que serve como suporte dos outros dois garotos, assim como a Sakura. A diferença é que pelo menos a Nobara não se resume a ficar correndo atrás do Megumi e depois só aceitar migalhas dele. E por fim, Satoru Gojo sendo o sensei de cabelo prateado com poderes oculares e uma faixa cobrindo os olhos, assim como Kakashi. A diferença é que o Gojo tem um estoque quase infinito de energia amaldiçoada, enquanto o Kakashi até hoje não mostrou os seus 1000 jutsus, né? Apesar da gente saber que é só uma metáfora, só uma hipérbole dele ter muitos jutsus. Obviamente, isso tudo é um reducionismo barato e cada história segue o seu próprio caminho. O que eu quis relembrar é como Jujutsu bebeu de uma estrutura que deu muito certo em Naruto, muita gente inclusive fez essa comparação na época e agora isso aconteceu de novo. Vamos lá, eu não sou o maior expert em Naruto para argumentar desde quando Kishimoto planejava a introdução dos Otsutsuki no universo de Naruto, mas o fato é que a impressão que eu tive como um fã casual não foge muito da maioria. Toda a reviravolta da Kaguya no final de Naruto me pareceu algo pensado aos 45 do segundo tempo só para que o mangá de Naruto pudesse ter um gancho para uma continuação. Mas mesmo que essa tenha sido uma decisão apressada ou no mínimo executada às pressas, pelo menos esse gancho ainda aconteceu dentro do mangá de Naruto. O Kishimoto pelo menos se deu o trabalho de tentar criar um gancho no final da história com a introdução da Kaguya e dos Otsutsuki para que tudo isso fosse ser trabalhado na continuação de Boruto. Mas aqui em Jujutsu Kaisen a gente nunca teve sequer alguma menção, uma mínima menção à mera possibilidade de uma raça alienígena com tecnologia super avançada que tivesse poderes parecidos com os feiticeiros de Jujutsu Kaisen. Como eu disse,
disse, o máximo que a gente teve foram feiticeiros de fora do Japão. A gente sabe que a feitiçaria é um fenômeno quase exclusivo do Japão, mas ainda assim, de vez em quando surgiam exceções de feiticeiros que não haviam nascido no Japão. Então isso meio que abriu precedente para que esse poder pudesse se manifestar em outros indivíduos mundo afora e universo afora também. Mas como nunca sequer chegou a ser mencionado em Jujutsu qualquer possibilidade de existirem alienígenas feiticeiros, não existe uma sensação de fluidez na expansão desse universo. Parece que tudo só foi feito de forma totalmente arbitrária e jogada na nossa cara. Pá, agora existe uma raça de alien e pronto, a gente que lide com isso. Tudo bem, a origem dessa raça alienígena pode ser perfeitamente explicada da forma que eu falei. Uma raça que surgiu da energia amaldiçoada, assim como surgem os espíritos amaldiçoados. Mas mais uma vez, como nunca houve uma menção ou sugestão sequer disso na história original, tudo ainda parece muito forçado. E eu realmente acho que pelo menos 50% da motivação para esse plot foi por causa de Boruto. Por mais que Boruto seja uma continuação que tenha muita dificuldade de sustentar o próprio hype sem depender do legado de Naruto, pelo menos a meu ver, e por mais que Boruto carregue essa mancha, essa sombra de ser uma continuação que surgiu acompanhada de um final atropelado de Naruto, Boruto ainda é um mangá de extremo sucesso em número de vendas e ainda é o mangá mais lido da Manga Plus inteira. Então, o que a Shonen Jump deve ter pensado é, se o plot de raça alienígena surgindo na Terra deu certo em Boruto, pode ser que dê certo em Jujutsu também. Então mete aí um povo de cabelo branco e um terceiro olho na testa que vai dar bom. Pode ter certeza. Agora, existe uma diferença fundamental entre esses dois plots. Enquanto no universo de Boruto, os Otsutsuki têm como objetivo inicial, pelo menos inicial, a exploração e a colheita da energia do planeta para atingir a divindade através da árvore divina, pelo menos o objetivo dos alienígenas em Jujutsu parece ser bem diferente. Logo na primeira página do mangá, é explicado que essa forma de vida extraterrestre, que se autodenomina povo de Shimuria, chegou em sua nave transportando aproximadamente 50 mil de seus semelhantes buscando proteção como refugiados. Então, apesar da semelhança, o objetivo deles é completamente outro, pelo menos até segunda ordem. Nesses primeiros capítulos, a gente ainda não sabe por que eles estão se refugiando, a gente entende muito pouco sobre essa raça ainda, mas falar sobre refugiados tem sido um tema muito atual, tanto em obra fictícia quanto na vida real, principalmente na vida real. Recentemente, a gente teve aquele mangá chamado Drama Queen, publicado na Jump, que também retrata uma raça de alienígenas que chegou pedindo abrigo no Japão e aos poucos eles foram sendo integrados à sociedade. Mas apesar de tudo parecer as mil maravilhas no começo do mangá, a realidade é que ainda existe um atrito muito grande e principalmente um preconceito velado por parte de alguns japoneses em relação a essa raça de alienígenas, diga-se imigrantes ou refugiados. E para completar, o objetivo da protagonista, uma japonesa, é acabar com essa raça de alienígenas e limpar o Japão inteiro. Sim, esse é um mangá que retrata uma protagonista racista e genocida com um objetivo eugenista, mas que pelo menos até onde eu li, tem as suas nuances em tentar desconstruir essa visão de mundo que ela tem e fazer ela perceber que jogar a culpa pelos próprios fracassos apenas em outra raça é um reducionismo que não faz o menor sentido. Além disso, temos também essa temática de alienígenas e maldições em Dandadan, que serve como uma forma de abordar esse choque cultural entre Ocidente e Oriente também. Ou seja, enquanto o Oriente está muito mais ligado a fenômenos sobrenaturais mais tradicionais, o Ocidente está muito mais ligado a fenômenos extraterrestres e etc. E um dos arcos principais de Dandadan envolve justamente o perigo de uma invasão alienígena em massa no Japão. Mas como Dandadan é Dandadan, toda essa discussão fica muito mais no subtexto mesmo. Mas o que eu quero dizer é que essa temática de alienígenas em mangá tem sido muito usado como uma metáfora para discutir essa crise migratória que tem acontecido no mundo inteiro. A gente acompanhou o processo migratório em massa para a América do Norte nas últimas décadas, no caso Estados Unidos e Canadá. A gente viu esse mesmo processo acontecer na Europa, com muita gente indo da América do Sul, Ásia, Oriente Médio e África, do mundo inteiro basicamente, e como isso tem gerado um conflito muito grande nos países que têm recebido essa quantidade imensa de imigrantes. E quando se trata do Japão, a gente precisa lembrar que o Japão é um país historicamente muito nacionalista e enfrenta sérios problemas
formas de racismo. Então é sim esperado que esses valores acabem transparecendo em mangás também. E o caso do Japão é ainda mais específico porque a população japonesa vem diminuindo a cada ano, o país precisa de mão de obra e essa mão de obra vai ser inevitavelmente composta de imigrantes. Então esses alienígenas que a gente vê nesses mangás atuais são muitas vezes usados como uma metáfora, como uma forma de representar esses imigrantes. Então, nesse sentido, eu tô realmente curioso para saber como o Gege vai abordar esse tema e de que forma ele vai tratar essa raça de alienígenas querendo se refugiar especificamente no Japão. Mas é isso, galera. Claro que essa discussão tem a sua parte boba sobre qual mangá copiou quem, que sempre é engraçado quando a gente compara um ao outro, mas eu acho que nesse vídeo deu pra gente falar sobre essas questões internas e externas à obra para a existência dessa raça de alienígenas em Jujutsu Kaisen. Se você ficou até o final e curtiu esse vídeo, não esquece novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos e caso você tenha perdido as análises dos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen módulo, é só clicar nos vídeos que vão aparecer na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!